Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre quais personagens de One Piece despertaram suas Akuma no Mis. Então a gente vai tirar os seguintes personagens desse vídeo, porque a gente já tem uma confirmação que eles já despertaram. Luffy, né? Monkey D. Luffy, que ele já despertou no capítulo 1085, acho que é antes disso, né? Mas já estamos no capítulo 1085, então ele já é... Gear 5 já é uma realidade para quem assiste, pra quem lê o mangá. Então, sim. Don Quixote do Flamengo, né? A Ito no Mi, a paramécia de Fio, que foi a primeira vez que a gente descobriu o termo despertar, tá? Akuma no Mi. O Charlotte Katakuri, que também foi confirmado durante a luta do Katakuri com o Luffy. A Moshi Moshi no Mi, isso, a Akuma no Mi do Moshi. E recentemente em Egghead, já foi confirmado que tanto o Lucci, Rob Lucci, como o Kako despertaram suas respectivas Zoans, né? A Neko Neko no Mi modelo Leopardo e a Uchi Uchi no Mi modelo Girafa. As duas foram já despertadas. Então, tirando esses que foram realmente confirmados como Akuma no Mi despertadas, aí também lá os bestas lá de Impel Down, lá, o Minotauro, os Minozebras, isso aí também já foi confirmado, né? Então, mas isso aí a gente não leva muito a sério, né? Porque, embora devesse, né? Porque são Akuma no Mis e foram despertadas, mas não são tão relevantes como Katakuri, Don Quixote, Luffy. Então, beleza. Começando pelos, né, 7 Chichibukais, né? Bom, do Flamengo a gente já viu que foi, mas o Kuma, eu acho que o Kuma, Nikio no Mi, eu acho que por aquela coisa dele repelir memória, repelir sentimentos, eu acho que isso é uma coisa muito mais abrangente do que só repelir ar. Mas não sei, né? Eu fiz um vídeo aqui já faz um tempo, né, do que seria o despertar da Nikio no Mi, mas eu acredito que o Kuma já tenha despertado a Akuma no Mi já faz um tempo já, porque aparentemente ele tem essa Akuma no Mi desde criança. Então a gente não sabe quanto tempo o Kuma teve essa Akuma no Mi para ele ter mais experiências com esse poder. Mas agora é difícil porque a gente não sabe que ele não é mais ele. Toda a memória do Kuma foi tirada. Então a gente não sabe. Talvez sim. Talvez que quando o Kuma voltar a ter as suas memórias através da Bonnie em Egghead, talvez ele nos revele se ele ou não despertou. Moria eu duvido muito, porque ele já tinha como nome das sombras quando ele lutou contra o Kaido. E já faz um bom tempo isso. Eu acho que também ele ficou muito tempo sem fazer nada, então ele não aperfeiçoou a Akuma no Mi dele. Então eu acredito que ele não tenha despertado a Akuma no Mi, a Kagekage no Mi. Tá.
Crocodile, não, eu acho que não. O Crocodile, assim, ele perdeu, ele foi lutar contra o Barba Branca e ele perdeu, ó, e desde então ele não quis lutar seriamente. Então acho que isso meio que tirou a vontade dele de despertar. Provavelmente agora fazendo parte da Cross Guild junto com o Mihawk e com o Bug, provavelmente ele desperte a Suna no Mi, né? A Logia de Maria. Seria muito interessante. Que mais tem de... Hancock? Nem acho que não. Embora Hancock tenha a Mero Mero no Mi faz um bom tempo, quando ela ainda era criança e era escrava dos Tenryubitos, eu acho que a Mero Mero no Mi não foi despertada. Porque o que a Hancock nos apresentou de poder, eu acho que é uma coisa bem básica da própria Mero Mero no Mi. Nada muito, vamos dizer, tão que indique que realmente despertou. Talvez aquilo que ela consegue fazer que petrifica as pessoas só sendo olhada, mas isso só aconteceu pelo Sanji, né? Ela, em vez de ter que atirar lá os raios ou os beijos dela, acho que não. As flechas dela não. Mas ou será que ela despertou que teve vezes que ela deu chutes num pacifista lá em Marineford e ela conseguiu petrificar sem ter essa coisa que vai dar para petrificar coisas sem ter essa regra, essa cláusula de precisa ter algum pensamento pela Hancock para ser petrificado. Mas acho que não. Então acho que pelo visto dos Barba Negra não despertou a Yami Yami no Mi. Talvez pareça aqui com que ele. Porque ele não tem tanto tempo assim não, a Yami Yami no Mi. Tipo, foi muito rápido. Foi uns 2 anos que ele. Talvez com esses 2 anos ele conseguiu. Porque você vê o Lute, por exemplo. O Lute tem a Nekonomi desde criança, acho que é isso. Não, ele não tem não desde criança, que ele lutou. Acho que com uns 13 anos ele não tinha ainda a Zoan dele. Mas ele treinou bastante com a Zoan, então deu a entender. Mesma coisa com o Kako. O Kako ele conseguiu a Uchi Uchi no Mi durante NS Lobby. E aí nesses 2 anos de time skip que aconteceu, e agora no Novo Mundo, né? Ele já está membro da CP0 e com uma Zoan despertada. Lute faz sentido ele ter despertado porque assassino passou anos treinando com a Zoan dele, muito mais tempo do que o Kako, então provavelmente ele já despertou. Então eu acredito que o Barba Negra ele não. Também acho que por ele conhecer muito bem a Yami Yami no Mi, que ele estudou um tempão, né, essa Akuma no Mi, talvez ele já tenha despertado a Yami Yami. Talvez aconteça. Porque toda vez que o Barba Negra vai lutar contra alguém, ultimamente no mangá, ele ganha. Ele ganhou do Shanks, ele ganhou do Law. Talvez seja esse o despertar. Se bem que a coisa do Shanks não foi por causa da Yami Yami no Mi.
Mas quando ele lutou contra o Law, provavelmente foi uma coisa a ver com o despertar da Yami Yami no Mi. O que mais tem do pessoal do... Mihawk não tem Akuma no Mi? O Kuma eu acredito que sim. O Kuma eu acredito que sim. Mori eu acredito que não. Don Quixote sim, já foi revelado. Hancock sim também. Barba Negra sim. Bug não. O Bug não despertou a Akuma no Mi. Talvez consiga. Talvez assim, por uma ocasião assim, talvez ele consiga despertar a Barabara no Mi. Não sabe. É. E a Hancock também eu acho que já despertou. Então, a maioria, só o único que não despertou, que eu acredito, foi o dos Shichibukais, foi o Moria. Mas também, ele tem como o nome dele já faz tempo, que ele lutou contra o Kaido em Wano e ele já tinha a Akuma no Mi das sombras. Mas não é porque ele tem ela há muito tempo que ele despertou, talvez. Né? Ficou muito tempo sendo folgado, tá? Talvez isso aí prejudicou o despertar. Mas quem sabe? Agora vamos pros imperadores. Barba Branca. É que a gente viu pouca coisa do Barba Branca com a Gura Gura no Mi, né? Como o nome do terremoto. Então a gente não, ele também estava bem velho já durante Marineford. Então a gente não sabe muito bem se ele tinha despertado como o nome dele. Ele apresentou uma coisas bem básicas assim, relacionadas a como o nome dele, nada muito fora do comum. Kaido, olha, nunca foi revelado assim, tipo, oficialmente se ele despertou ou não, mas sim, ele despertou o Anomi. Sem dúvidas que ele despertou. Então, Barba Negra, Barba Branca, acredito que ele não tinha despertado. Ou se ele tinha, ele não demonstrou durante Marineford. Então, outra vez, estava muito fraco com aquela doença, então não tinha forças para despertar durante a guerra. O Kaido provavelmente ele despertou. Durante a luta dele contra o Luffy, ficou evidente que ele já despertou. Tanto que aparece aquela fumaça que fica ao redor, em volta, que aparece tanto no Gear 5 do Luffy como também na forma híbrida do Kaido, que é um indicativo para despertar de zonas místicas. Eu esqueci que eu esqueci. E o Crocodile, eu acho que em Alabasta ele não tinha despertado, mas agora na Cross Guild ele despertou. Big Mom, provavelmente. Big Mom já despertou a Soro no Mi, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Pô, ela tem como nome da alma desde criança. Pô, sem dúvida que ela despertou.
Ah, tanto o Kid como o LOL também despertaram isso. Eu que eu esqueci de falar, mas sim. Tanto a Jiki no Mi, como o nome do magnetismo do LOL, do Kid, como a Op no Mi do LOL, foram ambas despertadas durante o ano, quando eles lutaram contra a Big Mom. Quem mais dos Imperadores? Shanks não tem Akuma no Mi, que a gente saiba. E Barba Negra de novo. Barba Negra. A Yami Yami eu acho que ele despertou. Porque ele. Embora ele tenha a Yami Yami no Mi em um curto tempo, que ele teve aqui a Yami Yami quase no final da primeira parte de One Piece, antes do time skip. Quase no final. Ele matou lá o Tet. Lutou contra o Ace, levou o Ace lá pra marinha. Pronto. E aí foi pra Impel Down. Depois foi pra Marineford e pronto, pegou a Gura do Barba Branca. Tem pouco tempo pra ele fazer alguma coisa com a Yami Yami. E ele só ganhou do Ace. Todas as lutas que o Barba Negra teve depois disso, ele perdeu. É só agora no mangá que ele ganhou do LoL. Mas ele perdeu de todo o resto. É. Então, provavelmente é com esses 2 anos de time skip, aí teve lá aquela guerra contra o restante da tripulação do Barba Branca. Mas acho que isso não foi o suficiente para ele despertar. Mas acho que ele tem um conhecimento vasto sobre a Akuma no Mi das trevas, então eu acho que se ele, sei lá, chegar num impasse ou num momento crítico, ele desperte a Yami Yami. Ou ele já despertou, ele não mostrou pra gente ainda, mas eu acredito que sim, ele vai conseguir despertar. Se não despertou ainda. E a Gura, eu duvido muito que o Barba Negra vai despertar a Gura no Mi. Mas aí ele só tem que treinar. Não é só porque ele tem uma Akuma no Mi muito forte, né? Que ele não vai treinar com ela. Ele quer aprimorar, quer ser o rei dos piratas, ele tem que fazer isso, tem que aprimorar suas habilidades. Os almirantes. Eu acredito que todos os almirantes já despertaram suas Akuma no Mi. Acho que seria todos os Logi despertaram. Kizaru, Akainu, Aokiji, Aramaki, todos esses já despertaram. Mas acho que são níveis diferentes. Acho que o Aramaki é bem mais forte do que o Akainu e o Kizaru e o Aokiji. Fugitora, o Show, né? Paramétrio de gravidade. Não, eu não acredito que ele tenha despertado essa Akuma no Mi. Mas fica a critério dele mesmo. Talvez ele tenha despertado, a gente não saiba. Mas eu acredito que não. Dos chapéus de palha, Luffy, com certeza, né, que já foi confirmado. Robin e o Chopper, eu acredito que os ambos conseguiram de ter despertado. A Hito Hito e a Hana Hana. O Chopper, através da Rumble Ball, que é aquele ponto monstro, né, o Monster Point, seria uma possível despertar do Chopper. E a forma demônio da Robin, que apareceu em Wano, seria uma forma de despertar. Uma maneira legal de
é conveniente de você explicar foi aquilo que aconteceu em Wano. Na luta entre a Robin e a Black Maria. Uhum. Brook, acho que não. Brook, você pode falar que, nossa, a luta que ele teve contra a Big Mom, ou a parte dele em Whole Cake Island, ou a empate que ele teve com a Big Mom já foi uma maneira de despertar? Acho que não. Eu acredito que aquilo não é o despertar da Yomi Yomi no Mi. Mas quem sabe ele pode apresentar algo novo assim, uma coisa. Ou realmente confirmar que aquilo foi o despertar da Yomi Yomi no Mi. A gente não sabe. Mas pra mim, ele não despertou. Acho que acabou já. O restante não. Sabo, não. Sabo não despertou a Mera Mera no Mi. Eu não vou falar cada um, não. Eu não vou falar cada usuário de Akuma no Mi, por favor. Só os mais importantes do momento. Sabo. Enel? Não. Não. Se ele voltar pro trama da história, né? Ele sair da lua e voltar, talvez ele possa entender como ele. Se ele despertou ou não. Acabou. Alcaruçu lá do Fuligem despertou, sem dúvidas. Então é isso. Isso o Im-sama tem. Se ele realmente. Ele ou ela, né? Se ele. Se o Im-sama realmente ter uma Akuma no Mi, ele já despertou. Mesma coisa com os 5 anciões também. Já, se eles têm Akuma no Mi, também foram despertadas. Então, eu acredito que seja só isso, os mais importantes. O Ace não despertou também. Quando ele estava vivo, o Ace não tinha despertado a Mera Mera no Mi. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Que foi. Acho que eu não esqueci de ninguém assim. Sengoku despertou, sim. O Marco despertou com certeza. Eu acredito que seja só isso mesmo. Se eu tivesse algum usuário importante aqui de Akuma no Mi pro trama, eu não vou falar tipo, sei lá, Mr. Five ou sei lá, qualquer usuário de Akuma no Mi irrelevante, tipo, sei lá, Pierre lá em Skypiea. Não vou falar isso. Eu vou falar só o personagem que eu acho relevante para a história atual. Então, é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo episódio.